Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Todo mundo me escuta belezinha aí, né? Sim? Então é o Boa seguinte. noite, Hermínio. Boa noite, Karen, Letícia, Thalia, Viviane, Sabrina, Bruno, Ju, Adelaine, Gabriela, Regiana, iPhone, Eduarda. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Como vai o andamento das atividades, das disciplinas? O que vocês estão achando aí? Enquanto a turma chega, vamos bater um papo aqui. Sim. A experiência online está meio difícil, mas a gente está tentando adaptar, né? A gente adapta. E depois que adapta, vocês vão ver que tem uma... Dá certo que não é todo curso, toda disciplina que dá para fazer assim. Mas facilita bastante a vida da gente, viu? Eu já fiz vários cursos online, né? Antes de ser obrigatório, quando era escolha, né? Quando a gente optava por ser online, né? Por ser Agora não tem escolha. É diferente, né? Quando você opta por ser, quando você tem que obrigatoriamente fazer EAD, né? Mas, infelizmente, não deu para voltar agora no mês de setembro, né? Uma pena. Tava todo mundo aguardando, ansioso para retornar. Assim, o que desanima às vezes é a questão da gente não ter aí uma luz no fim do túnel para ver quando que pode voltar, como as coisas voltarão ao normal de antes, né? De acordo com a coordenação, um mês, né? Adiou um mês o retorno, mas mesmo assim... 5 de outubro, mas assim, vai ser gradativo, né? Não vai ser total igual é. Então, eu acho que, fica um pouco preocupado porque umas matérias bem complicadas, né? Eu acho que do modo como a gente está acostumado mesmo, só o ano que vem, né? Esse período já foi. Eu acho que só em 2021, no período que vem aí, que a gente vai ter possibilidade de retorno. Tá chegando vacina, né? Então, vamos torcer aí para... Você acha que vacina fecha? Vamos ver essa vacina russa aí, né? Do tio Putin lá, se deu certo. Vamos ver como é que vai ser isso. Não sei se é fake news, mas parece que a de Oxford teve reação. Eu vi que foi suspenso por reação adversa. Eu vi no site oficial aqui da Anvisa. Eu cheguei só a ver comentários assim, mas não parece que teve algum... Não li, não tive tempo de ler, mas eu vi que teve uma reação adversa que foi suficientemente forte, considerável, para que suspendesse as atividades, né, de pesquisa. Então... E as reinfecções, Hermínio, em Minas? Me preocupa isso muito também. Me preocupa muito. Pois é, e o pessoal que saiu todo nesse feriado e foi tudo passear para a praia, para não sei aonde, ninguém está guardando mais nada. É uma doença um tanto quanto diferente das outras que a gente conhece, né? Mas, assim, se tem reinfecção, e a vacina? Será que vai ter efetividade mesmo, imunológica? Pois é. Então, o diretor do Hospital do César Leite postou lá no portal Caparaó que está lotado. Pois é. Lotou. As O UTIs, Bruno que né? trabalha lá vai saber até falar com a gente, que trabalha lá no laboratório. E a galera aproveitou o feriadão e baixou tudo do Espírito Santo. Baixou todo mundo do Espírito Santo. Pois é, diz que está em estado crítico lá. Ele falou no áudio. Eu vi antes de começar a aula do Rafael. Ele postou agora à noite que está em estado crítico. De novo, né? De novo, entendeu? As pessoas estão falta de responsabilidade é que é o problema, né? Pois é, você pegou, você sabe como é que é. Minha menina, a Carla, mais velha, também pegou. Deu muita sorte, porque ela tem uma asma severa. E tá bem? Já recuperou? Já, graças a Deus. Mas teve todos os sintomas. Todos. Ficou com diarreia, ficou sem... Ficou sintomas clássicos, né? Você perdeu também paladar? Tudo? Não, eu tive conjuntivite. Foi o primeiro sintoma, assim, que me alertou, né? Quando você tem um sintoma, assim, que já tá como um sinal mesmo, né? E aí eu tive diarreia, dor de cabeça, dor no corpo, mas sintoma gripal mesmo assim mais grave, respiratório, nada não.
Nossa, a Cássia quase morreu de dor no corpo, que é uma dor insuportável. E o paladar, sumiu tudo, diz ela. Sumiu, diz ela que não sente gosto de nada. Graças a Deus, né? meu paladar, pelo menos eu imagino que meu paladar esteja intacto. É uma coisa muito importante. Eu imagino. Cara, o Emílio tá prevenindo com os drinks. Pois é, você viu, né? Com os drinks, com as músicas, com os livros, com gin tônico. As provas não fazer. Essa aula não deu pra nós, não, né? Deu não. Ele falhou ela, minha filha. Você tá achando que ele é bobo? Vocês fizeram farmacognosia, não? Não, mas nós experimentamos os drinks, não, hein? Isso aí. Você não falou, né? Você não deu essa amostra grátis pra nós, não. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Fazia alquimia. As ervas. Pois é. Não falou. Olha só. Só a Fernanda, né, que deixou lá um... Como é que é o trem lá? Que deixa a gente doido? Fala aí, Regi. Niqueno. Na aula lá foi Fernanda ou a Patrícia? Que deixou o Éter? Colocou fogo lá no laboratório, o ácido clorídrico. E o Éter? Farmacognosia de vocês foi comigo? Foi, né? Foi. A prática foi com a Fernanda. É verdade. Então essas práticas assim mais cabulosas, vocês não chegaram a fazer, né? Não, então foi na aula do Hermínio de farmacognosina que nós tivemos o Éter lá, não foi, Regi? Com a Fernanda. É a Fernanda que deu. Pois é, então. A Fernanda que deu. Não foi que você saiu de lá doidona? Foi distribuído. Foi distribuído a teoria e a prática nesse período, é verdade. Isso aí. A Régista precisa de ver, menino, como que ela ficou. Você ficava bobo de ver ela. Você intoxicou. Karen, você que saiu doidona, Karen. Vocês intoxicaram? Eu nem cheguei rindo à toa. Cara. Vocês intoxicaram com éter. Que tá vendo? Ela coloca a culpa em mim. Claro, né, Regi? A culpa tem que ser de alguém, ué. Sua. Tá vendo? Pessoal, olha só. Deixa eu dar uma orientação. Eu já deixei para vocês a atividade avaliativa. A Karen já olhou lá e já entrou em pânico. Nossa Deus, que é aquilo? Então, as primeiras são 4 questões que é uma adaptação de uma questão do ENAD. E tem 6 questões fechadas simples, sobre grupo farmacofórico, relação estrutura-atividade. Bem tranquilo, que é a parte fundamental da disciplina, entendeu? E aquela questão da ENAD é uma questão tranquila, apesar dela ter um esquema grande e parecer complicado. Nada mais é do que a primeira questão pergunta sobre como definir, está lá nos primeiros slides, tá? No primeiro slide, se não me engano. Como definir o sítio-alvo. Quais os ensaios clínicos? 1, 2, 3 e 4, sabe? São perguntas simples. Para quê? Qual o objetivo das modificações moleculares na química farmacêutica? Tá vendo? São questões simples. Apesar de estar grande, parecer complexo, não é complexo não. As respostas são diretas, viu? Eu estava falando com a Karen que a questão não é a mesma. Eu peguei a questão do ENAD e facilitei. Vocês vão ver que está lá, ENAD 2010 modificado. Vocês podem, se quiserem um direcionamento daquela questão, vocês podem procurar na internet que vocês vão encontrar. ENAD Farmácia 2010 comentado. Vocês vão achar a prova toda corrigida e comentada. Podem tirar como base as respostas do que foi pedido na questão do ENAD, para vocês fazerem as 4 questões que eu deixei para vocês. Não são iguais, tá? Eu coloquei 4 questões diferentes do que a questão original pedia. Eu utilizei só o esquema e o enunciado. Mas, com certeza, vai ajudar vocês a resolver. Oi? Pode deixar a questão da prova também de uma vez, tá? Pode falar onde está. As questões da prova são bem mais simples, viu? As questões abertas são diretas. Pergunta e resposta, o que é, como é. Sabe? Não tem muita coisa de vocês ficarem escrevendo muito, não, porque vocês não têm tempo para isso, né? Direta, tá, Latif? Não esquece, não, tá? Viu? ENAD, tá? Não esquece isso, bem não. Bem direta, tá? E deixa eu te falar. Não inventa moda nessas questões abertas, não, viu? Máximo 15 linhas, não passa disso, não.
15 linhas, você tá doido? Passa não, de jeito nenhum. Não passa não de Ô, 15 Ari, não. é nada, filhinha, não esquece não. Não Não tem tô com questão da Nath na psicológico prova, pra não. isso não, hein, menino? A prova tá bem tranquila, tá? Já tá pronta, tá lá, já tá só esperar chegar a data para liberar, porque a gente já sabe quais são as unidades, né? E a prova tá pronta bem tranquila. As questões diretas, as questões abertas também eu achei bem direta. Sabe? Pergunta e resposta bem tranquilo. Vocês não vão ter dificuldade para fazer, não. Ok? Hoje... Sei. Que isso, Você já Ari? pode até mandar ela pra gente, que a gente já faz de uma vez no dia, a gente entrega. Beleza. Mas aí, ó. aquele estudo dirigido que eu mandei para vocês, avaliativo, tá bem direcionado, viu? Direto naqueles níveis. Né, Austin? Tá naquele... É direto naquele nível. Não, mas é direta assim. Dessa vez tá bem direta mesmo. O que é isso? Aí tem, claro, tem um enunciadozinho, uma pergunta, mas a pergunta que vocês respondem, entendeu? Simples assim. Um enunciado que não sei o que, para contextualizar. E depois lá. Esse tipo, qual nome se dá a esse tipo de estrutura farmacológica? Da tecnologia, da química farmacêutica? Profármaco, ponto. Resposta direta, entendeu? Tá assim. Não que tenha uma questão para vocês responderem profármaco, mas tá bem direto assim, viu? Pode acreditar. Veremos, né? Aguardamos. Você tá com uma voz diferente, tá gripado? Ou é cansaço mesmo? É cansaço. Ô, Cansaço? Lógico, você não tá com corona não, né? Que lá naquela cidade sua e ninguém tá de quarentena. Onde? Não, tô não. Onde que o Washington é? Ô, Regi, para com Ó. isso, que parece até que você nem mora com ele, né? Você é de mesmo onde? lugar. Não, Tô de a gente mora Caputira. longe. Ah, turma do Caputira. É. Caputira Lá naquela parece... cidade onde que o Judas perdeu as botas. Não é Santo Antônio do É Campo. mais ou menos isso. É, minha filha, mas tem muitos Judas Santo querendo Ant- perder as botas aqui, tá? Tem, Santo né? Antônio do Grama, onde perdeu a meia. É, furou A o pé. meia. Pessoal, tá disponível para vocês aí o slide? Sim. Bom, nós vamos dar continuidade na nossa aula. A gente estava falando de quimioterápicos. E eu expliquei para vocês que quimioterápicos são aquelas substâncias, compostos químicos, para terapia, mas, em termos conceituais, a gente define como aquelas substâncias químicas, aqueles fármacos que têm a capacidade de inibir o crescimento de outras células. Então, vai ser usado como antibacteriano, antifúngico, antiviral e o que a gente vai ver hoje, que são os citostáticos. São agentes quimioterápicos. Na verdade, a gente chama mesmo, na prática clínica mais comum, os citostáticos de quimioterápicos, né? Para quimioterapia do câncer. Por quê? Nós não estamos impedindo o crescimento de um vírus, uma bactéria, um fungo, mas nós estamos impedindo o crescimento de células neoplásicas. Então, o fundamento é o mesmo, entendeu? O porquê? São todos no mesmo grupo, né? De substâncias aí que nós chamamos de quimioterápico. E nós vimos antibacterianos, vimos antivirais, e hoje nós vamos ver agentes citostáticos, ok? Antineoplásicos e antitumorais. Aqui tem algumas conhecidas, ó, como cisplatina, vincristina, doxorubina. Vamos lá. Conceituando aqui, isso é coisa lá da patologia, mas é importante para a compreensão. Conceitos gerais em oncologia. Câncer é uma doença de DNA, né? Envolve alteração e diferenciação celular e multiplicação, replicação de uma célula de maneira desorientada. Bases erradas multiplicando. Pode ser causado por diversos mecanismos, diversos fatores ambientais, como radiação ultravioleta, ou até mesmo um vírus, como o HPV, que causa aí câncer de colo de útero e câncer de pênis, né? Neoplasias malignas crescem mais rápido, são menos diferenciados e invadem os tecidos adjacentes, ao contrário das benignas, que têm o crescimento mais lento e não invadem, né, os tecidos adjacentes e não geram metástase. Então, as malignas são mais preocupantes, né? Síndromes paraneoplásicas, né? As neoplasias produzem
determinadas substâncias como hormônios que vão induzir alterações sistêmicas diversas. Dependendo do tipo de célula que for atingida pela neoplasia, principalmente se ela for maligna, né? Essa célula pode ser uma produtora de uma substância, de um hormônio, né, de um peptídeo importante no organismo, e isso vai desencadear uma reação severa, extrema no organismo, né? Imagina um câncer de pâncreas, né, de vesícula, né, biliar, que produz substâncias aí que vão acabar acarretando o fígado, alterações no organismo como um todo, né? Suprarrenal. Câncer é um nome dado aí a um conjunto de mais de 100, uma centena para mais de doenças de crescimento desordenado de células malignas, com malignidade. Invadem tecidos adjacentes, órgãos e têm capacidade de se espalhar formando metástase em outras regiões do corpo. Ok? Então, quais são as estratégias para tratamento de câncer que a gente tem? Indução de apoptose celular, controle de diferenciação celular e neoangiogênese e ou da inflamação local. Fácil de vocês entenderem, né? Eu vou induzir a apoptose para que a célula cancerígena tumoral morra. Índice de apoptose. Eu vou controlar a diferenciação celular de modo que a célula não se diferencie e não se multiplique também. E a neoangiogênese, que é a capacidade de formar vasos. Se eu impedir a formação de vasos sanguíneos, eu não tenho nutrição dessas células, elas não vão crescer desordenadamente, ok? E, obviamente, do processo inflamatório também, né? Tumor benigno, maligno, neoplasma, câncer, né? Neoplasia, tudo isso aí está relacionado com o crescimento de tecidos relativamente autônomos. Sarcoma, carcinoma, blastoma, tumor benigno são tipos, né, que a gente tem aí de conceitos e de câncer, ok? Vou deixar para vocês aí. O benigno, diferente do sarcoma, do carcinoma e do blastoma, nós temos esse tumor benigno aí que é encapsulado, né? Então cresce lentamente e não invade tecidos ao redor aí do organismo e acaba sendo mais fácil de extirpar, principalmente com cirurgia, excisão cirúrgica. Principais princípios gerais do processo tumoral. Contato da célula normal com agente carcinogênico, temos diversos agentes químicos, físicos, como radiação ultravioleta, como radioatividade, né, como fumos, né, da fumaça e diversas outras substâncias que a gente conhece aí, medicamentos também, né, que podem gerar. Pode funcionar como agente carcinogênico. Na verdade, a gente conhece poucos, né? Tem muitos ainda para serem descobertos. Alteração gênica, com mutação, aumento da taxa de crescimento, aumento do consumo energético da célula, porque ela está crescendo desordenadamente, ela vai consumir mais glicose e oxigênio. Isso vai gerar neoangiogênese, que é a formação de vasos para suprir de nutriente e de oxigênio essas células tumorais, né? Produção de altas taxas de radicais livres devido a esse oxigênio, que vai ser consumido ali muito rápido, né? Isso já vai gerar um processo de intoxicação também por radicais livres, né? E alterar mais DNA, isso aí vira um ciclo vicioso, né? Produção e liberação de fatores de crescimento, destruição oxidativa das células, vasodilatação local com recrutamento inflamatório, aumenta a irrigação e a nutrição local, altera a matriz celular e aí vai começar um ciclo de desenvolvimento, de crescimento dessa célula, multiplicação, gerando tumor no tecido. Ok? Aqui para vocês um resumo disso que eu falei, ó. Eu tenho estímulos externos e aí vem estímulos repetitivos, como radiação ultravioleta, cigarro, né? Fumaça de maneira geral, não só cigarro, mas todos que têm alcatrão, né? Não sei se vocês estudaram isso em patologia, o primeiro câncer que foi estudado foi o câncer de testículo, em Londres, dos limpadores de chaminé. Já ouviram essa história? Já? Lá na patologia?
né? Porque Não, o Rafael Tá. falou alguma coisa hoje sobre isso, mas só Falou na isso também. introdução. eles Ele falou um desciam, pouquinho hoje também. limpadores de chaminé desciam pela chaminé fazendo a limpeza e entravam em contato com o alcatrão, que é aquela fumaça que ficava fuligem, né? E eles desenvolviam câncer de testículo. E aí descobriu-se uma relação que até hoje a gente sabe que é a mesma que nos leva aí ao câncer de pulmão, né? De fumantes, né? Okay? Aí aumenta o consumo de energia, aumenta a capacidade reprodutiva, vai surtir em uma necessidade que vai ser suprida pelo organismo de criar vias, que é a angiogênese, neoangiogênese, de formação de capilares, de veias, até mesmo de artérias, né? Para oxigenação disso aí, né? Levar oxigênio, levar vasos, né? Para levar oxigênio e nutrição, nutrientes para essas células que estão crescendo desordenadamente, que necessitam de mais aporte do que as demais, né? Okay? E aí nós temos, pessoal, diversas substâncias incluídas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso é de interesse da patologia, né? Só para vocês se lembrarem aqui que os estímulos vão levar à célula tumoral, né? A inflamação, uma resposta induzida por um tecido vivo e vascularizado em resposta ao estímulo lesivo, né? Vocês conhecem também a cascata da inflamação, e vai envolver o sistema vascular, químico, celular de maneira sequencial. Então, assim, essa inflamação está relacionada com o processo também que a gente vai ver. Então, assim, a terapia do câncer envolve redução de inflamação e de angiogênese. A gente quer matar a célula, né? Tumoral que está ali. Imunomodulação também, principalmente, pessoal, porque uma das terapias mais utilizadas, na verdade, mais utilizadas não é o termo correto, né? Mais promissoras hoje, mais utilizadas em pesquisa, é a de anticorpos monoclonais. Se essa célula multiplica muito rapidamente, o organismo não tem capacidade imunológica de identificar a célula defeituosa e de matar, né, de gerar a apoptose dela a tempo dela ser controlada. Então, assim, ela se multiplica mais rápido do que o organismo tem anticorpo e células de defesa para resolver o problema, vamos dizer assim. E aí o anticorpo monoclonal é, né, você pega isso aí, pega esse anticorpo do organismo e multiplica ele em laboratório e aplica na pessoa. Você está dando o anticorpo dela própria. Você retira o anticorpo dela, da própria pessoa, contra aquele, isola um anticorpo específico para aquele câncer, multiplica em laboratório e aplica na pessoa anticorpos produzidos por ela, multiplicados em laboratório, que ela não teria condição de produzir naquela quantidade que ela precisa. Ok? Terapias antineoplásicas. Alquilantes são aí uns bem antigos, aí, os mais antigos, né? Como a cisplatina, substâncias capazes de alquilar grupos nucleofílicos do DNA. Inibem a duplicação do DNA pela alquilação do nitrogênio número 7 da guanina, ou seja, atuam em todas as fases do ciclo celular, onde a gente vai ter a guanina, e eu vou ter um grampeamento por alquilação do nitrogênio número 7. Eu grampeio e dali para frente, pum, paraliso a duplicação do DNA. Se eu paraliso a duplicação do DNA, a célula não multiplica. Aí a célula tumoral vai reduzir. Aqui está a cisplatina, ó. Conhecem? É um dos mais antigos aí medicamentos utilizados, né? Temos aí mostardas nitrogenadas, como clorambucil, ciclofosfamida. Temos, deixa eu ver aqui que vocês devem conhecer, triazenos e imidazol, uma da carbazina. E temos os metais pesados, como a carboplatina, a cisplatina, que são muito utilizados ainda hoje, que estão aí desde os primórdios das terapias antineoplásicas, ok? A gente não conhece muito dessas substâncias, isso é comum somente para quem trabalha com onco, né? Farmácia oncológica, são medicamentos mais complexos, aí utilizados a nível hospitalar, né? Em quimioterapia antineoplásica. Então, pode ser que vocês não conheçam
todos aí. Antibióticos antitumorais intercalam-se ao DNA, fixando-se em suas bases e impedindo síntese ou funcionalidades ali. Inibe a ação de enzimas como tropoisomerases, DNA polimerases, liberando radicais livres. O que eles fazem? Dá uma olhada aqui. É a mesma coisa. Eles vão acabar grampeando por fixação, impedindo a síntese do DNA. Ok? Então, chamar de antibióticos antitumorais. Exemplo, amitomicina, bleomicina. Hoje em dia a gente tem a doxorubicina, muito utilizada aí em hospitais oncológicos, bastante utilizados hoje. Antimicóticos. Então, lembrem que eu falei com vocês que quanto mais próximo o organismo que a gente quer destruir, a célula que a gente quer matar da célula humana, na cadeia evolutiva, taxonomia, mais efeito adverso a gente tem. Então, às vezes, eu quero usar o efeito adverso. Eu vou usar um antimicótico aqui, mas não para matar um fungo, mas para matar a própria célula humana. Claro que de maneira controlada, em aplicações controladas, né, nos lugares, sítios específicos. Vamos desmontar aí os microtúbulos como a vincristina, a vinblastina. A vincristina e a vinblastina são produtos naturais, são extraídos de uma árvore. Todas as duas, tanto a vincristina quanto a vinblastina, um tipo de IP. Ok? Taxol, docetaxel, os alcaloides da vinca aí, né? A vinca que tá aqui o nome, né? Ó. Cataranthus roseus, uma árvore estilo IP. Tá aqui, né? Elas entram, observem aqui, é um mecanismo de ação, ó. Elas entram aqui, como já está dito aqui, ó, interferindo na polimerização da tubulina. Aqui está o grupo farmacofórico aqui da vincristina. A vinblastina é bem semelhante, tem poucas alterações. Agentes topoisomerase interativos, como o etoposídeo, derivados da camptotecina, que é o topotecano. As drogas têm uns nomes difíceis de a gente falar, né? Mas então, muitas delas estão relacionadas com o princípio. Então, assim, muitas você consegue identificar o princípio de ação ou de onde derivou, tá? Os nomes das drogas aí. Por exemplo, camptotecina do topotecano, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, a vincristina e a vinblastina também, que são um grupo, né? Mas não tem, como são várias substâncias em vários grupos diferentes, não tem um padrão, como a gente costuma ter em antimicrobiano, que você costuma identificar assim, os grupos pelo sufixo, né? O estilo do nome da droga. Agentes topoisomerase interativos vão impedir aí a ação da topoisomerase. Aí eu não vou ter aqui a ligação, né? Não vai fechar a cadeia de DNA. Percebamos que tudo está relacionado ao DNA, né, pessoal? O câncer é uma doença extremamente relacionada à alteração de DNA. Ele provém de uma alteração de DNA e gera alterações subsequentes. Ele multiplica a alteração, né? Ele multiplica o erro. Então, o objetivo é você paralisar a duplicação do DNA, tá? Quase tudo relacionado a isso aí, a ação dessas drogas, tá? Antimetabólicos, driblam o sistema enzimático, impedindo síntese de ácidos nucleicos. E aí, ou sintetiza uma molécula alterada, ou impede a síntese, né? Usados em tratamento também de doenças autoimunes, como psoríase, artrite reumatoide, doença do enxerto, né? Que são doenças de rejeição de transplantes, ok? Associados a imunodeficiências aí, beleza? Então, antimetabólicos, observem que são antagonistas, ó. Esse vai antagonizar o ácido fólico, como o metrotexato, ou antagonistas pirimidínicos, como citosina, timina, uracila. Aí temos a fluorouracila, né, que é um antagonista da uracila. Vocês entenderam? Como assim antagonizar? Como assim antagonizar o ácido fólico? O metotrexato entra lá na via bioquímica no lugar do ácido fólico. Eu formo uma molécula errática. E ela não vai ter a função que ela deveria ter. Aqui,
A pirimidina uracila é substituída pela fluorouracila. Então, assim, parece, mas não é. Então, você engana, de certo modo, as vias bioquímicas com moléculas parecidas, mas com maior afinidade. Por exemplo, o fluoro aqui, ó, esse flúor no fluorouracila, ele aumenta a afinidade em comparação com a uracila. Então, entra aqui, por exemplo, de purínico, que é adenina e guanina, tioguanina, ou enxofre adicionado à guanina, faz com que a tioguanina tenha maior afinidade aí pelos sítios do que a guanina. Ok? Emílio, o que é interessante é que a gente tem, né, para o câncer, no caso, né, uma célula que o organismo faz ela errada, vamos dizer assim, a gente tem os medicamentos que conseguem combater, mas a gente não tem a cura do câncer. Não tem a cura porque depois de instalado, é um processo complexo, né? É muita coisa que acontece e dependendo do local, do sítio do câncer, você vai ter alterações fisiológicas no corpo todo, né? Então, um exemplo que eu dei, imagina um câncer de uma célula altamente especializada como cérebro, né? Um câncer de uma glândula. Então, assim, você vai começar a produzir um hormônio em grande quantidade, né? Tireoide. Não, olha a confusão que dá. Os hormônios tireoidianos controlam aí diversas funções do organismo como um todo. Imagina uma alteração na síntese, ou muito ou pouca, normalmente é muito. Descontrola o organismo todo, né? De ovário, né? De útero. Então, assim, acaba descontrolando o organismo de uma maneira geral e sistêmica. O câncer não é uma doença tópica, somente do tecido e do órgão onde ele está, né? E essa que é a questão. Então, mas os fármacos conseguem chegar até as células, né? Isso que é Só que intrigante, na é isso que verdade, né? acontece. Chega, diminui o Mas crescimento, não a acaba. taxa de reprodução da célula, de replicação, mas não acaba. Aí, quando cessa o medicamento, aumenta de novo. Aí, por isso que os anticorpos monoclonais, eles são promissores, porque eles não são medicamentos com efeitos adversos, são anticorpos que o próprio corpo produz em quantidade menor. Você vai ajudar o organismo a produzir anticorpo. E aí você vai deixar o próprio organismo se virar. Por isso que é muito, muito promissor. Mas é caro, né? Imagina fazer isso em laboratório. Extrair de você ali o sangue, tirar o soro, pegar o anticorpo, isolar, levar para o laboratório, mapear, produzir um igual e começar a aplicar na pessoa como um medicamento. Caro, né? A imunoterapia sempre é cara. Até os que são padrão é caro. Imagina esses que são específicos, né? Aqui os antimetabólicos, só para vocês verem aqui, que a droga se coloca no lugar. Aqui, por exemplo, das purinas, das pirimidinas, aqui, né? Driblando o sistema aí. Aqui já passei. Produtos diversos como L-asparginase, hidroxiureia, mitotano, talidomida. A talidomida, por exemplo, é o inibidor da angiogênese. Então, ele não vai permitir que forme vasos sanguíneos para nutrir as células que estão querendo, né, suprimento de oxigênio e de nutrientes, a mais do que as demais, né, além das outras. E aqui produtos diversos aí, hormônios inibidores hormonais, como estrogênios, antiestrogênios, antiandrogênicos, progestogênicos. Isso aqui vai depender do tipo de câncer, né? Não é necessariamente utilizado para qualquer tipo de neoplasia, né? Então, tamoxifeno, por exemplo, isso aqui vai depender do local, do sítio, para você controlar principalmente uma produção exacerbada de um estrogênio, tá vendo? De um hormônio, como a gente disse aí. Então, existe a necessidade, além de você tratar, no câncer isso é muito comum, né? Existe a necessidade, além de você tratar a doença propriamente dita, de você ter uma síndrome, um complexo de sintomas envolvidos. E aí você tendo que tratar também outros sintomas, né, que estão relacionados ao processo patológico. Ok? Hermínio, Sim, senhor. quando o paciente chega com o diagnóstico aí de câncer, dependendo do caso dele,
Como que é escolhido esse protocolo de medicamento que ele vai ter que usar? Tem as drogas já específicas, sabe? Então, por exemplo, você chega no hospital oncológico, tem lá, para câncer de pele, qual protocolo será utilizado. E aí vai acompanhar a evolução. Deu certo com as primeiras drogas? Não. Aí você tem outros tipos de tratamento. Tem a químio, que é essa que a gente está lidando aqui, e tem a rádio também. Então, a rádio já é outro tipo de tratamento, que é um direcionamento para matar a célula por radiação, né? E tem também o que a gente chama de braquiterapia, que é você colocar pastilhas com fármaco e pastilhas com emissão radioativa dentro dos órgãos das pessoas. Já viram esse tratamento? Não, nunca ouvi falar. Deixa uma cápsula ou com droga, mas é a inclusão no paciente, no tumor, ou de medicamento ou de uma substância que é radioativa, para poder matar as células que estão ali. Okay? São tratamentos muito agressivos, né? Mas ainda não existe essa possibilidade. Por exemplo, um câncer de pele, você não vai ter um efeito sistêmico tão grande. Agora, um câncer de ovário, você vai ter produção de hormônios, provavelmente relacionados à multiplicação exacerbada. Um câncer de tireoide, idem. Né? Um câncer de suprarrenal, idem. Então, você já vai ter que escolher, no seu protocolo, você vai ter que ter esses hormônios, inibidores hormonais aqui também. Ó. Estão vendo? Então, assim, são protocolos mesmo, mas já são pré-determinados, tá? Já existe especificamente qual tipo de droga tem melhor resposta, né? Gera uma melhor resposta para qual tipo de neoplasia. Produtos diversos aqui, anti-alvos moleculares, inibe proteossoma, ativação de fatores de crescimento, porque as células também, para que elas se multipliquem, elas precisam dos fatores de crescimento, né? Do hormônio e dos fatores de crescimento. Então, alguns produtos são anti-alvos, vão acabar bloqueando, por exemplo, o fator de crescimento, a célula não vai crescer ali. Substâncias não vão ser produzidas, colágeno, elastina, por exemplo, na pele, e aí você vai ter uma morte da célula antes mesmo dela se reproduzir. Okay? Inibidores de tirosina quinase são aqueles que terminam com IB. Não sei se vocês já tiveram acesso aí a esse imatinib, nilotinib, são também muito utilizados hoje na terapêutica do câncer. Anticorpos monoclonais, como eu estou falando com vocês, são respostas bastante efetivas, são medicamentos que não têm assim são produtos, né, que não têm assim efeitos adversos tão grandes, mas eles são caros e a gente tem aí, por exemplo, medicamentos que são associados. Então, nós temos, por exemplo, rituximab, esses que terminam com AB, assim, vocês conhecem, né? Conhecem? Além Eu não. Não? Esses também são muito utilizados hoje, porque por exemplo, cetuximab é o que é usado para câncer de reto, que é um câncer relativamente comum, né? Os cânceres de intestino, a gente tem altas taxas de câncer de intestino no Brasil. A gente tem, por exemplo, trastuzumab, que é para mama, bexiga e pulmão. Então, nós temos esses produtos aqui, associados a outras drogas, viu, pessoal? Você não vai somente utilizar anticorpo monoclonal, você vai usar quimioterapia com associação. Não existe um tratamento com uma droga só. Normalmente você tem diversas drogas associadas, diversas terapias diferentes associadas para o tratamento, ok? Por que eu não estou falando muito de grupo farmacofórico com vocês hoje? Porque, na verdade, esses produtos não têm assim, um grupo farmacofórico pré-definido, padrão, que não vai mudar e eu vou ter somente alteração de radical. Essas substâncias são muito distintas. Tirando aqui, esse que eu falei com vocês aqui, ó, principalmente os que são antagonistas, tem que ser parecido. O antagonista de ácido fólico tem que ser parecido com ácido fólico. Antagonista de pirimidina tem que ser parecido com a pirimidina. Da purina, parecido com a purina. Senão não vai conseguir enganar o organismo a ponto dele utilizar uma molécula errada no lugar da molécula certa, né? Ok? Tá aqui como funcionamento, olha só. Então, ele se liga na célula, né, gerando apoptose. Como eu disse, o organismo não tem capacidade,
de produzir os anticorpos na velocidade que deveria. E aí a gente acaba fornecendo para ele os anticorpos monoclonais. Dúvida, pessoal? Dúvidas? Tentei deixar mais sucinto possível. Tem muita coisa sobre antineoplásico, viu? Sobre agentes citostáticos. Então, tentei deixar um pouco mais simples. Lá na leitura de vocês podem encontrar mais exemplos, mais informações aí relacionadas a grupos, as estruturas químicas, mas não é, até mesmo pela complexidade, isso é só essa matéria de hoje é tema de uma pós-graduação inteira ou de uma residência inteira em farmácia oncológica, né? Isso aqui não é uma coisa que a gente estuda com uma aula, muito menos uma aula de 50 minutos. Então, assim, é só um geralzão mesmo. É muita coisa, muito complexo, muito protocolo, né? Muita coisa a ser estudada. Então, assim, hoje mesmo a ex-aluna me perguntou se era interessante fazer farmácia oncológica como residência. Muito, muito interessante, muito importante. São poucos farmacêuticos oncologistas que existem, principalmente no Brasil, e também são poucos hospitais oncológicos, né? Então, a gente não tem um campo tão grande, apesar de ser muito interessante, muito importante, muito bem pago, remuneração muito boa. A gente não tem tantos hospitais oncológicos assim, né? É um problema. Fazer a residência é legal, né? Mas arrumar um emprego específico depois não é uma coisa assim tão simples, não, né? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo. Para quem chegou depois, eu deixei para vocês lá a atividade avaliativa. Não, mas o princípio também não foi, não. Deixei uma dica para vocês da atividade avaliativa. Quem não pegou no início da aula, eu vou falar agora. A questão aberta, ela é uma questão do ENAD de 2010, modificada, mas a questão original vocês encontram. Digitam lá na internet, lá no Google. Digita lá. ENAD, farmácia, 2010, comentado. Vocês vão achar essa questão que eu deixei para vocês, original, não a que eu coloquei, né? Comentada. E isso, com certeza, vai ajudar vocês a resolver a que eu deixei para vocês lá. Não é a mesma questão, eu usei só o arcabouço dela ali, enunciado e o modelo, mas as questões têm relação. Joia? Vocês têm até o dia 25 para postar, tá? Não deixem passar da hora. Vocês só podem postar pelo AVA, viu, pessoal? Não manda por e-mail, é pelo AVA, que o controle vai ser por lá. A gente já lança a nota por lá mesmo para vocês. Beleza? Vai ser todas as matérias ou não? Porque... Todas. Foi padronizado assim. Todas seriam não, pelo porque AVA. o Rafael mandou um de toxicologia, pelo que eu estava lendo lá, ele falou que era para mandar no e-mail dele. Ah, então deve ter... Foi solicitado que mandasse pelo AVA, né? Para ter todo mundo um padrão. Mas Entendi. se ele pediu para vocês mandarem por e-mail, eu vou pedir para vocês mandarem pelo AVA mesmo, que é até melhor, porque depois, no período passado, por exemplo, eu recebi de 4 turmas no e-mail. Então eu tinha que saber qual que era uma turma, outra, eu tive que ficar separando, dar uma trabalheira, selecionar, separar, né? Qual é de uma turma, de outra. Beleza? E aí acaba que a gente se perde. Ah, eu te mandei, professor. E no final você viu, mandou mesmo, você não deu nota, caiu no spam. E-mail é uma coisa complicada. Beleza, pessoal? Fechou. Um grande abraço para vocês aí. Abraço, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até.